Afinal de contas, a gente precisa colocar limite para as crianças? Olá pessoal, meu nome é Renata Fuso, eu sou psicóloga infantil, especialista em educação infantil e perinatal e hoje eu vim falar com vocês sobre limites. Mas antes disso tudo, o que são limites? Se a gente for procurar no dicionário o que é limite, a gente vai achar algo parecido como se fosse uma linha que delimita fronteiras ou territórios, sendo imaginária ou não. Mas afinal de contas, por que limite é algo importante? Se a gente for pensar numa estrada, a estrada tem placas que delimita velocidade, delimita lugar que pode ir ou que não pode ir, que muitas vezes é contramão. E isso tudo é para manter uma maior harmonia, uma maior organização ali, por exemplo, da estrada. E em casa, na nossa casa, com nossos filhos, precisa ter limites? Se a gente for pensar então por esse olhar de que muitas vezes o limite ele traz uma organização, por exemplo, se em um jogo, dentro da nossa casa mesmo, familiar, os pais, os filhos, se dentro de um jogo a gente entender que existem os limites, que muitas vezes são, por exemplo, se eu começo a jogar, eu preciso terminar para o outro começar. Então, este é um limite que precisa ser respeitado. Porque se eu atrapalho ou se eu atropelo a vez do outro jogar, se torna um jogo desorganizado e pode surgir conflitos. E olha que bacana, a gente esperar a vez do outro também não é um aspecto legal de aprender? Então hoje eu tô passando para vocês o lado legal dos limites. Porque existe um outro excesso, né? Porque o limite demais, o excesso demais em relação a podar a criança, em relação a ela não ser ela mesma, isso pode ser prejudicial. Então existe um limiar aí entre limites que precisa ser respeitado, da harmonia de uma casa, por exemplo, e a harmonia também dentro do ser, né, da personalidade ali da criança. Portanto, limites é algo que a gente precisa estar ensinando para as crianças, que a partir do momento que a criança entende que o outro tem limites, que um ambiente tem limites e eu também, dentro de quem eu sou, também tenho limites que eu preciso colocar para o outro, nasce aí, pessoal, respeito. O respeito de que o outro tem o seu ponto, os seus limites, o seu espaço e eu também. Esse autoconhecimento para a criança e esse aprendizado dos limites é algo que vai levar ela a jogar um jogo com harmonia, a não ter tantos conflitos na escola, dentro de casa, a gente conseguir ter uma conversa, um escutando e esperando o outro terminar de falar, tá bom? Hoje essa é a dica e o assunto que eu gostaria de falar para vocês. Pessoal, lembra de se inscrever no canal, acionar o sininho e curtam esse vídeo se vocês gostarem, porque o YouTube ele entende que quanto mais curtidas, mais relevante é o conteúdo e mais ele manda para outras pessoas que também podem se interessar por esse assunto.